Olá, meus pequenos! Vamos para a nossa quarta e última aula de matemática. Então, peguem o livro de vocês. Essa é a última aula online, o último vídeo. Amanhã, terça-feira, nós estaremos na escola juntinhos, tá? Mas antes disso, participem da aula no CMSP hoje, hein? Nós vamos conferir as atividades que vocês fizeram de matemática. Pega o livro Aprender Sempre, abre na página 202. 202. Como é que eu escrevo esse número mesmo? 202. Será que eu ponho 2002? Eu escrevo 200, que é o 200, e coloco 2 no final? Não! A gente escreve esse número como 202. O primeiro 2 significa duas centenas, que é o número 200. O zero que está no meio quer dizer a dezena, e nós não temos dezenas nesse número. Não temos nada que seja contado de 10 em 10. Não temos um 10, não temos um 20, um 30 e assim por diante. Por isso, do zero. E o 2, que está no final, é o 2 mesmo, 2 unidades. Relembrou as nossas conversas em sala de aula? Então, já pega aí o livro, abre a página, aula 8, e nessa aula nós vamos falar sobre medir comprimentos, tá? Nós vamos ver a altura, o que é curto, o que é longo, tá certo? Atividade, um pontinho. Ajude Pedro e Ivan a localizar alguns objetos a partir de seus tamanhos. Observe o lápis abaixo. No caso, não tá abaixo, né? Tá na página do lado. Tem 3 lápis aí na página do lado. Tem o primeiro lápis, que é preto, um amarelinho da ponte com a borrachinha na ponta e um amarelinho sem borrachinha na ponta. A pontinho. Faça um X no maior lápis, no maior. B. Circule o lápis menor, ok? Maior, menor. Pegou a dica? Então, faz a atividade. O que for maior, você faz o X. O que for menor, você circula. Atividade, 2 pontinhos. As crianças estão na aula de música. Então, temos aí 3 crianças. A pontinho. Qual delas tem o cabelo mais comprido? Mais comprido. Circula essa criança. B pontinho. Qual delas tem o cabelo mais curto? Mais curto. Faz um xizinho nessa criança. 3 pontinhos. Observe as crianças e responda. Então, nós temos aí 3 crianças. O primeiro de óculos, Raul. No meio de verde, Ana. E por último, de blusa amarela, Igor. Vocês vão ter que responder as questões aí, prestando atenção nessas 3 crianças, certo? A pontinho. Quem é a criança mais alta? Então, lembra que a professora gosta de respostas completas. Não adianta só escrever o nome da criança, tá? Tem que responder a pergunta. Então, tananana, é a criança mais alta. Virou a página. B pontinho.
Quem é a criança mais baixa? Volta na página anterior, olha quem é a criança mais baixa, vai lá e responde a letra B. Tananana, é a criança mais baixa. C pontinho. Quem é a primeira criança? Volta na página anterior, vê quem é a primeira criança, volta para responder. Tananana, é a primeira criança. Lembra? Sempre respostas completas, não adianta só colocar o primeiro nome não, só o nome da criança. Aula 9. Na aula 9 a gente vai falar uma coisa que a gente já viu muitas vezes também, que é sobre o calendário. E aí a gente vai responder perguntas sobre informações desse calendário que está no livro. Observe o calendário da sala de aula de Raul e Ana. Então, nós temos aí o nome do mês, o ano desse calendário. Será que esse calendário é do mês que nós estamos? Será que ele é do ano que nós estamos? Fica aí a pergunta, hein? Primeira coisa que vocês precisam fazer nesse calendário é completar os números que estão faltando, ok? Feito isso, nós vamos lá para a letra B. De que mês e ano é esse calendário? Então, nós temos aí a palavra mês, 2 pontinhos, uma linha. Você escreve o nome do mês desse calendário. Temos a palavra ano, 2 pontinhos, uma linha. Escreve o ano desse calendário. Não é o mês e o ano que nós estamos vivendo, ou é? É o mês e o ano que está escrito aí nesse calendário. C pontinho, na página do lado. Quantos dias tem esse mês? Não adianta só colocar o número. Respostas completas. O mês de nananana tem tananana dias. Não vou dar a resposta, hein? Eu vou conferir a resposta na nossa aula lá no CMSP. D pontinho. Quantos domingos há nesse mês? Quantos domingos tem nesse mês? Lembra que esse H, A, com acento agudo, é o mesmo que o verbo ter, é o mesmo que o verbo tem, ok? Então, quantos domingos tem nesse mês? Esse mês tem domingos. E pontinho. Em que dia da semana começou esse mês? Pessoas lindas do meu coração. Observem que a professora não falou o dia número. A professora está falando o dia da semana. Então, em que dia da semana começou o mês que está aí nesse calendário? Quantas semanas nós temos? Lembra? Quantos dias da semana, aliás, nós temos? Atividade 2 pontinho. Quarta-feira, dia 31, as crianças vão ao zoo. Esse zoo quer dizer zoológico, acho que todo mundo já sabe, né? E precisam levar R$15. Então, vejam que nós temos aí cédulas, que são os dinheiros em papel, e moedinhas. Então, nós temos 3 cédulas de R$5, uma cédula de R$10, 2 cédulas de R$2 e 3 moedinhas de R$1, tá? Não são centavos, são reais, R$1. E aí, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão circular as notas e as moedas que formam R$15. Nessas cédulas e com essas moedas, nós conseguimos organizar, fazer diversas maneiras diferentes, diversas combinações para formar R$15, seja em cédula, seja em moeda, seja em cédula com moeda, tá? Eu quero que vocês façam só uma combinação que dê R$15, porque lá no CMSP eu quero ver quem fez diferente. Como eu disse, existem várias combinações aí. Você consegue montar R$15 de diversas maneiras, usando só as cédulas, usando as cédulas com as moedas.
Eu quero que vocês façam uma combinação e no CMSP a gente confere quem fez diferente, quem fez igual. Ok? E na letra C, pontinho, tá assim. Em que dia da semana será o passeio ao zoo? Em que dia da semana será o passeio ao zoológico? O passeio ao zoológico será em... Tananana. Resposta completa. Não adianta só escrever o nome do dia da semana. Combinado? E para nós encerrarmos essa sequência de matemática, essas aulas, nós vamos para aula 1. E na aula 10. Professora? Aula 10, lá na página 206. Ler informações em tabelas. Tabela é uma atividade que nós já vimos, tá? Lembra que as tabelas elas são construídas com colunas e linhas. Colunas é tudo que está na vertical, tudo que está em pé. Lembra? É a coluna que sustenta a construção de um prédio, tá? E as linhas é onde vem escritas as informações da tabela, ok? Então, nós temos aí uma tabela que a professora do Raul e da Ana trouxe para a sala de aula. E essa tabela foi uma pesquisa que ela fez entre os alunos do primeiro ano A. Então, nós vamos observar essa tabela seguindo as orientações do A pontinho. Então, a primeira bolinha azul ou verde, sei, vai depender de como você estiver enxergando, azul ou verde, essa primeira bolinha tá assim. Qual é o título dessa tabela? Onde vem os títulos? Os títulos, eles vêm do lado de fora, lá em cima, centralizado na folha, geralmente escrito com uma cor diferente ou com preto escuro. Que informações você acha que ela apresenta? Sobre qual pesquisa foi feita essa tabela, né? Em cima de qual pesquisa? Quais esportes aparecem? Então, quando a professora fez a pesquisa com a turma, ela escolheu alguns esportes, no caso 4. Quais? Próxima bolinha. Qual é o esporte com mais escolhas? Qual é o esporte que as crianças mais gostam? Qual é o esporte com menos escolhas? Então, qual é o esporte que as crianças menos curtem? Letra B. B pontinho. Descubra o esporte preferido do Raul e da Ana. Então, o Raul tem um balãozinho de fala aí. Eu aprendi a dar um drible no jogo. Que esporte é esse que a gente dá dribles? Escreve o nome do esporte aí embaixo. Ele tá na tabela. A Ana, lá na página do lado. Eu amo pedalar com minha irmã. Que esporte é esse que elas precisam pedalar? Também tá lá na tabela. A atividade, 2 pontinhos. Veja a outra tabela. Então, nessa outra tabela, nós não temos o título escrito nela. Nessa outra tabela, vocês vão ter que criar um título. Então, veja, sobre qual assunto é essa pesquisa? Foi feita uma pesquisa sobre qual assunto para eles poderem construir essa tabela. Dê um título a ela. Ok? Letra B, pontinho. Qual dos animais vive mais? Olha aí. Qual é o animal que vive mais? Não adianta só colocar o nome do animal. Resposta completa. C pontinho. Qual deles vive menos? Qual deles tem a vidinha mais curta? Letra D. Elabore uma pergunta com as informações da tabela. Bom, quando a gente faz uma pesquisa, a gente está fazendo uma pergunta a alguém para a gente ter a resposta
e escrever essa resposta na nossa tabela. Então, como poderia ser a pergunta que vocês podem fazer para o papai ou para a mamãe para descobrir a resposta deles e escrever aí nessa tabela? Imagina como poderia ser essa pergunta, tá? Toda pesquisa precisa de uma pergunta para a gente receber a resposta e marcar a resposta da pessoa na nossa pesquisa, tá certo? Crie uma pergunta, lembrando que toda pergunta ela precisa ter o que no final dela? Um ponto final? Um ponto de exclamação? Ou um ponto de interrogação? Tá? Para ser uma pergunta, ela precisa ter o que no final dela? Tá certo? Vamos conferir o que vocês criaram aí na nossa aula no CMSP. Beijinho, até!